Alô, galera ligada no canal Colina em Foco. Hoje, segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025. Mais um vídeo aqui para você com notícias do Vasco. Eu sei que você dormiu muito bem ontem, acordou disposto, feliz, afinal de contas, o Vasco venceu Vitória por 4-3 numa partida extremamente épica, né? Claro, no sentido do gol ali no finzinho do GB, decretando uma vitória que teve muitas reviravoltas durante o mesmo jogo. Então, seja bem-vindo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, também se inscreva no canal Colina em Foco. Hoje a gente trazendo aí um conteúdo diferenciado para você. Amanhã, a live tradicional, como você já conhece, ela retorna. Mas hoje a gente vai gravar um vídeo aqui para você ficar muito bem informado sobre o que aconteceu nesta segunda-feira, pós-vitória do Vasco sobre o Vitória em São Januário. Jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes de começar aqui a falar sobre o Vasco, sobre as notícias, dando aqui algumas opiniões, informações também, eu peço para você ser membro do canal Colina em Foco, botãozinho lá do lado da inscrição, você clica lá e faz a sua adesão. São 3 categorias, o Colina Peladeiro, o Colina Sub-20 e o Colina Profissional, para você aderir a essa grande família que é o canal Colina em Foco. Você também pode ajudar através da Live Pix, doando qualquer valor, é super bem-vindo. Deixe o seu coração mandar e, claro, o seu bolso deixar. O endereço é o seguinte, é livepix.gg Colina em Foco. livepix.gg Colina em Foco. Lá você faz a sua doação, qualquer valor é super bem-vindo e é através desse valor que a gente tenta fazer a melhor cobertura de Vasco para você, torcedor vascaíno. Beleza, rapaziada? Então vem chegando que eu vou trazer para você hoje uma coisa para a gente pensar. E trazendo números, evidentemente, trazendo um pouco da minha opinião, baseando-se, é claro, nas informações que os números nos dão. A partida contra o Vitória marcou um turno de Fernando Diniz à frente do Vasco, claro, considerando, evidentemente, Campeonato Brasileiro, até porque ele comandou o time também na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, levando o time, inclusive, até a semifinal da competição. Mas se tratando de Campeonato Brasileiro, Fernando Diniz completou 19 jogos à frente do Vasco, ou seja, um turno, até porque ele enfrentou todos os adversários e vai enfrentar o Fortaleza no próximo dia 15 de outubro. E o Fortaleza foi o jogo que marcou a sua estreia no comando do Vasco pela principal competição do país. Então vamos lá, rapaziada, relembrando os jogos de Fernando Diniz, ele que teve, costumo dizer que ele teve dois retrospectos que são bem diferentes. Nos primeiros 9 jogos não foram bons. O Vasco venceu apenas o Fortaleza na sua estreia e depois venceu o São Paulo no Morumbi. E acumulou jogos ruins e resultados piores ainda. Por exemplo, derrota para o Fluminense, derrota para o Bragantino em São Januário, depois uma derrota para o Botafogo em Brasília, empate com o Grêmio, empate com o Internacional, o jogo contra o Grêmio em São Januário, o jogo do Internacional lá em Porto Alegre, naquela expulsão absurda do Léo Jardim, depois teve a derrota para o Mirassol e o empate com o Atlético Mineiro. Esses foram os primeiros 9 jogos do Fernando Diniz sob o comando do Vasco, E eram resultados muito ruins do Fernando Diniz comandando o Vasco. E aí vem o jogo contra o Santos, que a gente pode dizer que esse jogo mudou a chavinha do Vasco sob o comando do treinador, porque o Vasco vence o Santos por 6-0, perde para o Juventude, perde para o Corinthians, mas engata depois uma boa sequência, com vitórias sobre o Sport, empate com o Ceará, empate com o Flamengo, vitórias sobre Bahia, Cruzeiro, perde para o Palmeiras e aí vence o Vitória da Bahia. Então, recapitulando, são 19 rodadas com 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, dando ao Vasco do Fernando Diniz um aproveitamento de 45,6%. Aproveitamento esse, evidentemente, aproximado. Esse aproveitamento daria ao Vasco a 9ª posição, que inclusive pertence ao Red Bull Bragantino. Não é o melhor dos mundos, mas a gente consegue interpretar que
daria, né, mantendo esse aproveitamento, consegue ali, quem sabe, beliscar a primeira página do Campeonato Brasileiro. Hoje o Vasco é o 11º lugar com 33 pontos. E o Bragantino, o 9º colocado, tem 36 em um aproveitamento de 44%. Ou seja, o aproveitamento do Vasco sob o comando do Diniz, se a gente for considerar o aproveitamento de todos os times do Campeonato Brasileiro, daria, portanto, ao Vasco a 9ª colocação. Mas por que o Vasco oscilou tanto? E isso se explica justamente no que a gente fala sobre o desequilíbrio encontrado na equipe do Fernando Diniz, nessa trajetória dele sob o comando do Vasco. A gente tem que entender o seguinte: o Fernando Diniz não tira meio que leite de pedra não, porque o ataque do Vasco com Nuno, Ryan, Coutinho, jogadores muito interessantes. E o próprio Verratti, que ele pega sendo o artilheiro do Brasil. Tudo bem que o Pirata vive uma má fase, mas isso aí é assunto para um outro vídeo, para uma outra live. Mas vamos lá. Vasco, sob o comando do Diniz, é o maior ataque, é o melhor ataque da competição neste recorte de 19 jogos. O Vasco, sob o comando do Diniz, tem 35 gols marcados. Está na frente, por exemplo, dos badalados, milionários, Palmeiras e Flamengo, que marcaram 33 gols nesse período. O Mirassol fecha, digamos, o G4 de ataque com 29 gols marcados. Ou seja, o Vasco tem mais gols do que o Cruzeiro nesse período com o Diniz. O Cruzeiro fez 27, o Botafogo fez 27, o Bahia fez 27. Isso contando as últimas 19 rodadas. Então, é inegável que o trabalho do Diniz, quando se trata de setor ofensivo, teve uma grande melhora. Ele é um treinador ousado, corajoso, que gosta de ver o seu time jogando para frente, que gosta de ter a bola. Pois bem, o problema não é no setor ofensivo, e sim no setor defensivo, que é aí que começa a gente entender o porquê que o Vasco não engrenou do jeito que poderia e do que o torcedor gostaria. Porque o Diniz, nesse mesmo recorte onde ele tem o melhor ataque, sob o comando do Vasco, ele tem a 4ª pior defesa. O Vasco é a 4ª defesa mais vazada desde que o Diniz assumiu o Vasco. São 30 gols sofridos em 19 partidas. É muita coisa. A título de comparação, o time que mais levou gols nesse período foi o Fortaleza, com 36 gols sofridos, seguido por Bragantino, que sofreu 32, e o Vitória, que sofreu 31. O Vasco vem logo na 4ª posição, ou seja, se a gente for tratar aí de defesa mais vazada, o Diniz tem números de time da zona do rebaixamento. Em contrapartida, o seu ataque é o mais positivo do Campeonato Brasileiro. É necessário obter um equilíbrio. E esse equilíbrio pode sim acontecer com Cuesta, Robert Renan tendo mais sequência juntos. O Cuesta teve uma lesão, isso prejudicou ele na sequência aí, que ele desfalcou o Vasco nesses últimos 2 jogos. Né? Tem o Barros, que voltou como um reforço de fato, e isso é muito importante para a equipe cruzmaltina. Mas é importante a gente destacar que o Diniz ontem, por exemplo, contra o Vitória, terminou com um Coutinho de volante. Então, assim, ele é arrojado, ele é corajoso, ele é ousado. Eu entendo isso e acho bacana. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de um time mais equilibrado. A gente brinca que o Vasco só ganha quando faz 3 gols. Né? Ontem, nem 3 gols foram suficientes. Né? Teve que marcar o 4º para vencer o Vitória em São Januário. O Vasco venceu com o Diniz apenas uma vez, marcando menos do que 3 gols, que foi na vitória sobre o Cruzeiro por 2-0. Então eu gostaria muito que o Vasco tivesse mais equilíbrio, porque equilíbrio é tudo no futebol. Eu entendo que o setor ofensivo tem muita liberdade para jogar e, querendo ou não, acaba deixando o setor defensivo um pouco exposto. Se o Diniz conseguir o equilíbrio entre a defesa e o ataque, eu acho que o Vasco pode sim sonhar com as posições da parte de cima da tabela, da primeira página do Campeonato Brasileiro. Mas é claro que tem aí um trabalho incansável da própria comissão técnica, chefiada pelo Fernando Diniz. Mas num primeiro turno, a gente pode dizer que foi um primeiro turno ok, de primeira página de Campeonato Brasileiro para o Fernando Diniz. Agora, a janela está fechada, os reforços chegaram e entregando. O Andrés Gomes com 3 assistências em 8 jogos, o Barros sendo titular e não comprometendo, pelo contrário, ajudando bastante. O Cuesta e o Robert Renan, né, melhoraram muito a zaga do Vasco. Então, eu acho que o Vasco tem tudo para ter
nessa reta final de Campeonato Brasileiro, uma boa trajetória para brigar de fato na primeira página, acostumar esse time a vencer, porque a gente sabe que vai ter o jogo lá contra o Fluminense, que é muito importante, Copa do Brasil, uma chance viva do Vasco de conquistar um título neste ano. Beleza, rapaziada? Vamos seguindo por aqui, portanto, falando de Paulo Henrique. Paulo Henrique convocado para a seleção brasileira, ele que postou nas redes sociais, inclusive uma montagem com a camisa amarelinha, que inclusive ficou bem bacana, caiu bem, hein, Paulo Henrique? E ele escreveu nas suas redes sociais o seguinte, ó, ser convocado para defender a seleção brasileira é a verdadeira definição de realização de um sonho que começou lá atrás, quando ainda era um menino que dava apenas os primeiros passos no futebol. É realizar também um sonho do meu pai, dos meus familiares e todos que estão sempre na torcida por mim. Faltam palavras para explicar o que estou sentindo neste momento, somente agradecer a Deus por me proporcionar tudo isso. Obrigado a todos que sempre estiveram comigo e ao Vasco por me ajudar a chegar até aqui. A honra e glória para ti, Jesus. Está aí o Paulo Henrique postando nas redes sociais. Ele, que a gente trouxe aqui, que teve a visita do Rodrigo Caetano no jogo contra o Cruzeiro. PH fez um gol e deu uma assistência, se destacou bastante, já estava no radar e entrou ainda mais no radar, tanto é que com o corte do Wesley ele foi convocado. Convocado também o Puma para a seleção do Uruguai, né? O Vasco, portanto, tendo aí o risco de não contar com nenhum dos dois para o jogo contra o Fortaleza no dia 15. Os dois vão jogar na Ásia, né? O Brasil vai ter um amistoso contra a Coreia do Sul e Japão, e o Uruguai vai enfrentar o Uzbequistão na Malásia. Então, a tendência é que Puma e Paulo Henrique desfalquem o Vasco no jogo do dia 15, na Arena Castelão, Vasco e Fortaleza, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas isso aí é assunto para depois, né? A gente vai debater muito isso aqui. O Paulo Ricardo, que vinha sendo relacionado, pode receber a sua oportunidade, assim como outros jogadores do elenco que pode ali fazer aquela função. Por que não? Beleza? Vou trazer também aqui, ó, números do Paulo Henrique, que é muito festejado, foi muito festejado pelos companheiros. Ó, Paulo Henrique entre todos os laterais do Brasileirão 2025, né? Tá aí a postagem da R10 Score. Ele é o primeiro em dribles certos, com 55, o primeiro em duelos vencidos, com 171, o segundo em bolas recuperadas, 123, o segundo em assistências, com 5, o terceiro em desarmes, com 71 desarmes, e o terceiro em cruzamentos certos, com 23 cruzamentos certos. Então, é um lateral que tem vivido uma grande fase e, com certeza, é muito merecido a sua convocação para a seleção brasileira. E ele tem, né, do seu lado, né, do lado oposto, melhor dizendo, do seu lado esquerdo, na posição, Piton, que é o defensor com mais assistências, 15 no Brasileirão desde a sua estreia pelo Vasco. Ele também é o líder no quesito, com 6 entre os jogadores da posição na atual edição do Campeonato Brasileiro. Então, juntos aí, o Vasco tendo um poderio muito importante quando tem Lucas Piton e Paulo Henrique, os defensores com mais assistências no Brasileirão, de acordo com o R10 Score, né? Contra o Vitória, uma assistência de cada um. Contra o Cruzeiro, uma assistência do PH. Contra o Santos, uma assistência do Piton. Contra o Mirassol, assistência do Piton. Contra o São Paulo, foram 2 assistências do PH. Contra o Fluminense, assistência do Piton. Contra o Fortaleza, Piton e PH. E contra o Vitória, assistência do Piton. Ele que é um grande companheiro do Verratti, né? Depois que ele saiu do time, né? A situação do Verratti ficou ainda pior. Falando de Verratti, setor ofensivo, Ryan, que é uma joia que tem brilhado bastante. Ele que tem aí, né, uma postagem da SofaScore, trazendo aí que o Ryan tem 27 jogos, 11 gols, finalizações no gol 92, 34 no gols, 92 finalizações, passes decisivos 22, 248 duelos ganhos, 32 dribles certos e 42 faltas sofridas. O Ryan que desabrochou completamente sob o comando do Fernando Diniz. Vale destacar que o Ryan é o artilheiro da era Diniz, com 11 gols marcados, com os 2 gols que ele marcou sobre o Vitória, né? Ele estava empatado com o Verratti, agora é artilheiro isolado da era Diniz. Então é um jogador que está brilhando intensamente e que com certeza o Vasco vai adquirir muita grana no futuro, mas quem sabe conseguindo adquirir nesse momento um título como a Copa do Brasil, por que não? O Ryan está garantido até o final do ano e isso sim pode acontecer e eu conto muito com isso, porque esse menino vale ouro e tem jogado muito bem. O Vasco já discute aí uma possibilidade de renovação contratual para aumentar a multa rescisória, que hoje
é 40 milhões de euros e é um valor, em tese, pequeno, se tratando do talento que o Ryan tem, né? Então, é muita coisa para a gente poder falar. E, inclusive, enquanto eu estou gravando aqui, o Vasco emitiu nas suas redes sociais que formaliza a adesão ao pacto Ninguém Se Cala. O Vasco da Gama oficializou nesta segunda-feira sua adesão ao pacto Ninguém Se Cala, protocolo criado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que conta com a parceria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa tem como objetivo a adoção de ações e iniciativas de caráter preventivo e repressivo orientadas pelas perspectivas de gênero, visando apoiar vítimas no enfrentamento das mais diversas formas de violência e assédio de gênero ocorridas em instituições públicas, privadas, educacionais, de lazer, entretenimento, culturais e esportivas. É o Vasco aí formalizando a adesão, portanto, ao pacto Ninguém Se Cala, né? Bem bacana aí, o Vasco sempre na vanguarda quando se trata desse tipo de assunto. Beleza, rapaziada? Seguindo por aqui, hoje a gente teve aí uma notícia, uma nota oficial também do Vasco a respeito do Valdir Bigode. O Vasco desmentindo o que o ex-atacante Valdir Bigode trouxe em entrevistas recentes. Ele fez graves acusações ao afirmar que haveria irregularidades na fila de pagamento de dívidas, com supostos privilégios concedidos a determinados credores. O Vasco emitiu uma nota oficial já dizendo que, inclusive, vai ser acionado judicialmente e terá de comprovar o que vem afirmando. Então, o Vasco entrando aí numa batalha, né, judicial com o Valdir, que em entrevistas recentes, né, tinha dito aí que faltam... tá tendo algum problema, né, algumas irregularidades, né, fez algumas denúncias em relação a algumas irregularidades. O Vasco explica que já apresentou de forma transparente que essas alegações são completamente infundadas. Trata-se de uma informação falsa cujo principal objetivo é tentar desestabilizar o processo de reestruturação financeira e a recuperação judicial em curso. Então tá aí o Vasco, né, citando o Valdir Bigode numa nota oficial, e afirmando que o Valdir será acionado judicialmente e terá de comprovar o que vem afirmando, juridicamente falando, evidentemente. Beleza? Outra informação muito importante foi trazida pelos companheiros do GE, tem a ver com o empréstimo com a Crefisa. O Vasco mudou os termos do empréstimo, descendo de 20% para 10% das garantias da SAF, que daria ali a Crefisa em caso de não pagamento. Os termos continuam os mesmos, 80 milhões de reais, com o Vasco tendo um ano de carência, depois tendo 36 meses para pagar todo esse montante. O Vasco precisa de 40 milhões de forma imediata e 30 milhões no dia 26 de outubro. Então o Vasco precisando muito desse valor, né? E depois seriam duas parcelas aí de 5 milhões nos meses seguintes, em novembro e também em dezembro. Isso aqui foi uma mudança de acordo com Isso aqui foi um pedido, na verdade, da autorização judicial, do administrador judicial, que, no caso, aconselhou o Vasco a passar apenas 10% das ações. O Vasco acatou esse pedido, chegou até a Crefisa, conversou com a Crefisa e a Crefisa prontamente aceitou essa redução de 20% para 10%. Vou ler um trechinho que está na matéria do GE. Com isso, a garantia de ser oferecida ao financiamento pretendido pelas recuperandas corresponderá à constituição de alienação fiduciária de 10 mil ações ordinárias de classe A, livres e desembaraçadas de propriedade do CRVG, representativas de 10% do capital social da Vasco SAF. As referidas ações integram o ativo não circulante do CRVG, razão pela qual a constituição da garantia requer autorização judicial nos termos do artigo 69-A da Lei número 11.101 de 2005. Então o Vasco aí fechando, né, esse acordo com a Crefisa de repassar, em caso de não cumprimento das obrigações de pagamento, apenas 10% e não 20% das ações que pertencem ao CRVG. Lembrando que o CRVG tem 30%, está chegando e dando, né, essa garantia de 10%, permaneceria com 20%. Esses 20%, né, muito se falava porque a Leila, quando sair do Palmeiras, vai ser a dona do Vasco. Mas com menos de 10%,
né, essa situação já fica um pouco mais difícil, porque o Vasco permaneceria como sócio majoritário, tendo em vista que tem lá um imbróglio judicial de 31% da 777/ICAP e o Vasco também, em relação às ações que estão lá na Fundação Getúlio Vargas, na arbitragem, que infelizmente está demorando para ter alguma novidade quanto a isso. Beleza, rapaziada? É isso. Eu me despeço por aqui desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A live retorna amanhã. Por motivos aí técnicos, a gente não conseguiu fazer uma live hoje, mas vocês não ficarão sem conteúdo. O canal Colina em Foco com conteúdos diários para vocês aí, torcedores do Vasco, sempre, né, querendo informações, e hoje é um dia bem tranquilo. O Vasco aí tendo dia de folga hoje, amanhã, retornando apenas na quarta-feira para iniciar o tempo de preparação para o jogo contra o Fortaleza no dia 15 de outubro na Arena Castelão. Beleza, rapaziada? Agradecendo a todos vocês que deixaram o like, que compartilharam, que se inscreveram no canal Colina em Foco. Eu me despeço por aqui, volto amanhã com muito conteúdo e deixo para vocês um vídeo gravado por mim lá de São Januário, logo após o gol do GB, a torcida pulsando, né, com muita felicidade, muita emoção, gritando a plenos pulmões que o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Valeu, rapaziada, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.